tem dinheiro. Porque eu acho que o nome que for anunciado essa semana, o torcedor do Vasco tem que apoiar. Seja do Buda, do Locha, do Sunda, do Enderson, do Cuca ou do raio que o parta. 3 daqueles que chegam para trânsito, cacete. Mas desde que a SAF seja aprovada. Só vai ter reforço se a 7 entrar. É sério. Eu só saio daqui quando eles me ouvirem. Ele prometeu, estava lá na frente dele e eu ouvi. Ele falou, ó, e aquele jogo Vasco e Flamengo, que é o final do Já podemos cobrar, não? É evidente que pode cobrar. Agora... Meus amigos, sinal de alerta ligado, sinal vermelho, a gente tá preocupadíssimo aí com essa marcha lenta, com essa situação aí na SAF do Vasco, hein? E é o seguinte, pessoal, eu gostaria aqui de me desculpar com vocês, muitas pessoas me cobrando. Laureano, os reforços não estão chegando, os treinadores não estão chegando. Laureano, como que fica? Você não acerta nada. Meus amigos, eu lá atrás, eu alertei para vocês essa situação da SAF. Alertei. Agora, o Vasco tem um dono. É a gente aguardar, é a gente esperar e torcer para que venha a dar certo. O que foi vendido para a gente é que tinha milhões. Espero que seja verdade, para que a gente possa fazer um time aí conforme as tradições do Vasco da Gama em 2023. Dito isto, vou dar as notícias aqui para vocês, de acordo com aquilo que os jornalistas estão falando. Vamos falar aqui sobre o treinador. O Vasco já tem um nome favorito, a 777 Partners. Decepcionante o nome que a 777 Partners está conversando, que está trazendo aí para o Vasco da Gama. E a gente vai falar aqui em que pé está a situação aí dos reforços aí do Vasco da Gama. 2 parecem aí bem encaminhados, 1 já está acertado e hoje a gente teve outras especulações aí, inclusive uma novidade com relação ao Terãs lá do Atlético. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui o nosso vídeo. Em determinados momentos vou olhar para cima para eu seguir a minha pauta aqui. Sobre o treinador. Pessoal, o Vasco depositou todas as fichas em Vojvoda. Vojvoda era a única opção. O Vasco teve que começar tudo do zero, situação aí de treinador. E é o seguinte, vários nomes foram especulados no Vasco da Gama. O português Antônio Oliveira, lá do Cuiabá, que está acertando com o Red Bull Bragantino. O Morigno, do Coritiba. Alguns técnicos aí, lá de Portugal, como o Bruno Lages, né? Tivemos aí a situação do Pablo Repeto, né? Que foi campeão lá pelo Nacional do Uruguai. E a torcida do Vasco queria, na verdade, Cuca, Cudê, Becasi, eram esses nomes que o torcedor do Vasco queria. Hoje, a gente tomou conhecimento aí que a 777 Partners tem um nome. A 777 Partners trabalha já com nome. E, gente, é o seguinte, eu fiquei muito decepcionado. Se trata do técnico André Jardine. André Jardine está ganhando força aí nos bastidores. E as conversações com André Jardine já começou. Então é o seguinte, para quem
esperava aí um treinador de ponta, chega um treinador aí muito normal. Vou colocar a fonte aqui, tá? Para não dizer que é notícia plantada. Então, conforme a gente vai colocar aqui bonitinho para vocês, André Jardine hoje ganha força e é o favorito, certo? Para assumir o Vasco. Notícia que teve agora na parte da tarde, às 14h53, certo? Bom, meus amigos, falem aí o que vocês acham de André Jardine. Sobre a situação envolvendo aí reforços aí, contratações. Bom, uma contratação tá certa, que é o Júnior Urso. Dividiu opiniões. Tem gente que acha que o Júnior Urso é bom jogador, outra parte da torcida do Vasco não ficou contente, não alegrou, vários vascaínos, e a gente tomou conhecimento que a situação do Wellington Rato aí está muito bem encaminhada com o Vasco da Gama. Proposta chegou aí para o Atlético Goianiense e, pelo que tudo indica, aí deve pintar aí em São Januário o Wellington Rato. Inclusive, o empresário dele já deu aí aval. Bom, sobre a situação aí envolvendo aí as especulações do dia, a gente tomou conhecimento hoje, né, que o Vasco tentou a contratação aí do goleiro Daniel do Internacional, certo? A situação do Kehler lá também, se houve proposta, não houve proposta, mas fato que hoje Daniel, que sofreu 43 gols e em 45 jogos em 2022, foi especulado aí no Vasco da Gama. Bom, situação aí dos dois jogadores do Atlético, tá? É a seguinte: o Atlético Paranaense segue aí irredutível para liberar o Pedro Henrique. Foi a novidade que a gente teve aí hoje. O Atlético Paranaense bateu o martelo para liberar para o Vasco ou para qualquer clube. Está pedindo aí 4,5 milhões de euros, cerca aí de 25 milhões e 400 mil reais, tá? Deixarei essa notícia aqui também para você, torcedor do Vasco, com fontes para você tirar as suas conclusões com relação ao que eu estou dizendo aqui. Então, o Atlético Paranaense segue irredutível sobre negociação de Pedro Henrique, certo? Bom, situação lá do Terãs, que é um jogador aí que causa aí muita expectativa no torcedor do Vasco. Hoje a gente teve a informação aí de um jornalista que realmente houve proposta aí para o Terãs. Houve a proposta. E a gente vai colocar aqui o jornalista falando. Foi reportado, inclusive, aí pelo Emerson Rocha, dizendo que realmente o jogador recebeu aí proposta. Vamos colocar aqui para vocês também ouvirem o jornalista dizendo, tá? O jogador Terãs realmente teria recebido uma proposta na casa de 29 milhões de reais. A gente está colocando aqui, certo? Vamos colocar aqui para a galera ver. Mas sobre a situação dos valores, tá? Com relação ao Davi Terãs hoje, ele está avaliado em 5 milhões de euros, tá? Segundo o site alemão Transfermarkt. E a informação que chegou para a gente aqui do próprio André Ciamp é que o Vasco fez uma proposta pro jogador de 29 milhões de reais. Então o valor não seria problema, até porque o Vasco está falando no valor aí de 25 milhões de reais, que é o valor dele, né? Então, não é esse o problema. Segundo o André Ciamp, o Atlético Paranaense ainda não, né, aceitou a proposta aí do Vasco, porque ainda não está seguro de que realmente vale a pena abrir mão do seu melhor jogador. O Terãs é tratado como um dos melhores jogadores aí do Atlético Paranaense. Então tá aí, pessoal. A gente colocou, que o jornalista aí colocou, houve a proposta, segundo ele, e agora é aguardar as outras situações aí. Pedro Raul e os demais aí
aguardando a chegada do Paulo Brax. E, pessoal, preocupa porque a gente já perdeu uma semana dessa janela. Paulo Brax foi lá para Portugal, deixou o Vasco aqui de qualquer forma e está muito complicado, pessoal. Está muito complicado. Vocês tirem as conclusões de vocês, tá? E deixem aí nos comentários. Obrigado pela atenção. Pode ser que o Vasco contrate um craque depois desse vídeo que eu fizer aqui. Espero que contrate. Mas essa foi a notícia até 6 horas da noite. Obrigado aí. Valeu.